rochas reservatórias são definidas como formações rochosas compostas por grãos interconectados através do cimento. As características físico-químicas dessas rochas estão diretamente relacionadas à sua composição mineralógica, sendo constituídas predominantemente por materiais inorgânicos. Essas rochas devem ter condições de porosidade e permeabilidade adequadas para a acumulação e produção do petróleo. Elas são meios porosos suficientemente permeáveis para permitir o escoamento de seus fluidos saturantes. Conforme já introduzido, vamos então apresentar agora uma das duas principais características que permitem o acúmulo de petróleo numa rocha reservatório, que é a porosidade. A porosidade indica a capacidade de armazenamento de um fluido na rocha. Perguntar qual a porosidade da rocha é o mesmo que questionar qual a quantidade de fluido e hidrocarboneto que podem ser armazenados dentro da rocha. Os poros, eles são espaços vazios entre a rocha que foram formados pelo processo de deposição de sedimentos, entre outros que iremos comentar, e também quanto mais poros, ou maior o volume desses poros, maior é essa capacidade de armazenamento de fluido. Porém, somente a existência de poros não indica um bom armazenamento de hidrocarbonetos. Então, para que haja um bom armazenamento e que seja eficiente, é necessário que esses poros se intercomuniquem, sejam intercomunicáveis. Dessa forma, há também a permeabilidade entre os poros. Aqui nessa imagem é possível ver que a rocha pode não ter poros, ou seja, sem porosidade e permeabilidade, ou pode ter poros, porém que não se comuniquem, sendo de fato porosa, porém não permeável, mas há também o melhor dos casos, que é quando os poros eles são intercomunicáveis, que seria a forma ideal para acúmulo de hidrocarbonetos. Então a porosidade ela pode ser expressa pelo cálculo abaixo, que seria a porosidade igual o volume de espaços vazios dividido pelo volume total da rocha, expresso em uma forma percentual. E o valor dessa expressão pode variar entre 15% e 25%, a média. Considerando os três tipos de poros já comentados, é necessário então que a gente leve em consideração a diferença entre eles para poder realizar esse cálculo da porosidade. Assim, uma única rocha pode ter um ou mais tipos de poros, e essa porosidade ela vai ser influenciada pela quantidade de cada tipo de poro e também pelo tamanho deles. Então, essa porosidade ela pode ser calculada de duas formas. A primeira, levando em consideração a porosidade total da amostra analisada, que vai ser independente de qual tipo de poro seja, sendo essa a porosidade absoluta. E a segunda forma é a porosidade efetiva, e ela leva em consideração somente aqueles poros que são interconectados, conforme já apresentado anteriormente. Cada forma física do grão vai fazer com que sua deposição se diferencie na composição da rocha. Um fator que pode melhorar o acúmulo de fluido em um reservatório é a boa seletividade de grãos, que irão favorecer essa deposição da melhor forma. Sendo que grãos de mesmo tamanho e forma são melhores para contribuir com esse objetivo. E então grãos mais esféricos e arredondados contribuem para esse acúmulo de fluidos intergrãos. A formação dos poros é dividida em duas formas, a primária e secundária. A primária é formada a partir da deposição de sedimentos que darão origem à rocha. Já a secundária, ou induzida, é formada após a rocha já sedimentada, por meio de fatores, ou processos geogenéticos, como a compactação, a precipitação de cimento e dissolução ou fratura dos grãos, como a gente pode ver aqui na imagem abaixo. Para poder fazer a classificação e quantificação dos poros, pode-se utilizar de métodos de medição de forma direta ou indireta. A maneira indireta pode ser por meio da perfilagem, que vai utilizar de uma sonda no poço para realizar a medição a partir da emissão de ondas, sejam elas acústicas, radioativas ou ainda outros tipos, que vai colher esses dados para gerar um perfil de poço em diferentes profundidades, para poder gerar esse perfil geológico que vai indicar as propriedades físicas do reservatório. Como visto nas imagens, um modelo de sonda utilizado para pesquisa e aqui à esquerda um modelo de perfil geológico que foi traçado com base nesses dados. O método de medição, então, que é de forma direta, ele vai realizar o estudo físico do poro,
né, a partir da coleta de um testemunho, aqui na imagem à esquerda, que vai ser cortado em pedaços menores, semelhante a uma paçoca, aqui mostrado à direita. Dessa forma, ele vai permitir que análises físico-químicas sejam realizadas nas amostras. Como exemplo de análise, existe o teste de medição de porosidade, e ele se utiliza do princípio básico de Arquimedes, que é o princípio de deslocamento de volume. Então, ele vai calcular o volume da amostra total e o volume deslocado, depois de ter adicionado a amostra em um volume já conhecido, e esse volume ele vai calcular somente a porosidade efetiva, porque o fluido não penetra nos poros fechados, somente nos poros intercomunicáveis. E esses plugs descritos, né, mostrados aqui, eles também vão ser utilizados para análise de permeabilidade, com o uso de um permeâmetro, conforme vai ser descrito aqui na próxima parte da apresentação. Agora vamos falar um pouco sobre permeabilidade. O segundo requisito essencial para uma rocha reservatório é a permeabilidade. A porosidade, apresentada anteriormente, por si só, não é o suficiente para ser um bom reservatório. Ela deve estar atrelada a uma boa permeabilidade. Mas afinal, o que é a permeabilidade? Ela é a capacidade dos fluidos de passar através de um material poroso. Agora, irei apresentar os 3 métodos de medição e também o cálculo utilizado. Para se calcular a permeabilidade é utilizada a lei de Darcy, onde Q é a taxa de fluxo, K é a permeabilidade, P1 menos P2 é a queda de pressão na amostra, A é uma área transversal da amostra, L comprimento da amostra e μ é a viscosidade do fluido. A unidade da permeabilidade é o Darcy, e como a maioria dos reservatórios tem permeabilidades muito menores que um Darcy, o milidarcy é comumente utilizado. As permeabilidades médias nos reservatórios estão geralmente na faixa de 5 a 500 milidarcy. A permeabilidade de um reservatório pode ser medida de 3 maneiras. O primeiro método é a haste de perfuração. Nesse teste, um poço é perfurado no reservatório, onde é definido o revestimento. O intervalo a ser testado é selado com PECs e se inicia o fluxo de fluido. A taxa de fluxo e a queda de pressão no início e na conclusão do teste podem ser medidas e o fluido do reservatório pode ser recuperado na superfície. Assim, todos os parâmetros são conhecidos para permitir que a permeabilidade seja calculada a partir da lei de Darcy. O segundo método de medir a permeabilidade é a partir do Wireline Logs. Há muito tempo é possível identificar zonas permeáveis de maneira qualitativa a partir do potencial espontâneo e dos logs de calibre, mas apenas recentemente foi possível quantificar a permeabilidade dos logs com algum grau de confiabilidade, como é mostrado na imagem ao lado. O terceiro método de medição é o permeâmetro da sonda, que envolve a colocação de um bocal em uma superfície plana da rocha, garantindo que haja uma vedação eficaz ao redor da abertura e, em seguida, bombeando um fluido, geralmente gás nitrogênio, na rocha e medindo a taxa de fluxo. A versão ilustrada aqui é para uma plataforma fixa baseada em laboratório que força o gás através de uma amostra de rocha preparada. A análise do núcleo inteiro é mais demorada e cara, mas essencial para rochas com sistemas de poros heterogêneos, como reservatórios fraturados e ondulados, e tecidos de rochas heterogêneos, como conglomerados e biolititos. Alguns pontos importantes para se considerar. A lei de Darcy só é válida quando não há reação química entre o fluido e a rocha, e quando apenas uma fase do fluido preenche completamente os poros. A situação é muito mais complexa para fases mistas de óleo e gás, por exemplo. A lei de Darcy também é válida apenas para um tipo uniforme de sistema de poros. Em sistemas de porosidade dupla, por exemplo, ocorrem fraturas e existem relações mais complexas que não podem ser expressas com precisão pela lei de Darcy. Também os tampões do núcleo são comumente contaminados com petróleo e detritos de lama de perfuração. Portanto, eles precisam ser limpos antes que a medição possa ocorrer. E, infelizmente, esse processo de limpeza também pode modificar as características petrofísicas originais do espécime, principalmente com minerais argilosos. Para interpretar os dados, utilizamos a taxa de fluxo, que depende da relação entre permeabilidade e viscosidade. O efeito Klingenberg é uma correlação necessária para recalcular a permeabilidade da rocha ao ar medida em laboratório para a permeabilidade que ela exibiria para líquidos ou gases de alta densidade. A permeabilidade também é medida em laboratório usando gás inerte ao invés de um líquido.
Esse efeito pode ser calculado a partir das seguintes variáveis: o K, que seria a permeabilidade absoluta, o Kr, que é a permeabilidade relativa, e, em sequência, o Kg, o Kw e o Ko, que são as permeabilidades efetivas do gás, água e óleo, respectivamente. Um ponto importante é que essa correção pode variar de 1 a 2% para rochas de alta permeabilidade e até 70% para rochas de baixa permeabilidade. A permeabilidade raramente é a mesma em todas as direções dentro de uma rocha. A vertical geralmente muito menor que a horizontal e, portanto, é medida a partir de tampões cortados em ambas as direções. Quando uma única fase fluida satura completamente o espaço poroso, a permeabilidade é chamada de absoluta ou específica. A permeabilidade efetiva refere-se a saturações de menos de 100% em relação à água, gás e óleo, respectivamente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre pressão capilar. A pressão capilar e a molhabilidade, elas são propriedades que têm uma grande importância na caracterização de um reservatório. E esse reservatório, geralmente, vai conter no seu interior fluidos immiscíveis, molhantes e não molhantes. A consideração dessa molhabilidade dos poros vai nos levar ao conceito de capilaridade, o fenômeno pelo qual o fluido, vamos dizer assim, ele é puxado para um tubo capilar. E de uma forma mais básica, pode-se dizer que essa propriedade está relacionada com a energia necessária para se fazer escoar um fluido não molhante através de um meio poroso saturado com um fluido molhante, né? Quando dois ou mais fluidos immiscíveis eles são colocados em um recipiente, o mais denso vai ficar na parte mais baixa e vai existir uma superfície de separação entre os fluidos. Isso já não ocorre em um meio poroso, formado por capilares de diferentes diâmetros. Por quê? Porque a superfície de separação, nesse caso, ela não vai ser brusca, existindo uma zona de transição devido aos fenômenos capilares. E os fenômenos capilares, eles vão ser resultante das atrações entre as moléculas da massa fluida. No caso de um líquido colocado num recipiente, como é o exemplo dessa figura que eu coloquei no slide, que está em azul, uma molécula ela vai estar situada no interior do líquido e ela vai ser atraída igualmente em todas as direções pelas moléculas que estão a cercando, o que não vai ocorrer com as moléculas situadas na superfície do líquido. Ela não vai ser atraída igualmente por estar cercada de moléculas de diferentes tipos. Conforme está nesse exemplo, as moléculas da superfície elas estão sendo atraídas para os seios do líquido, né? E as moléculas internas estão sendo atraídas igualmente em todas as direções, né? Na parte de baixo é líquido e na parte de cima já é vapor. A pressão capilar é a diferença entre a pressão existente entre dois fluidos immiscíveis em contato entre si, ou seja, né, a diferença de pressão existente na interface, né, de dois fluidos immiscíveis. Como mostra a figura do slide, a pressão capilar ela vai aumentar com a diminuição do diâmetro do tubo, ou seja, em termos geológicos, a pressão capilar de um reservatório ela vai aumentar com a diminuição do tamanho dos poros, ou, mais especificamente falando, né, do diâmetro da garganta dos poros. Ela também vai estar relacionada com a tensão superficial que vai ser gerada por esses dois fluidos adjacentes. Ela vai aumentar com o aumento da tensão superficial. Em sistemas de poros úmidos com água, o menisco é convexo em relação à água. E em sistemas úmidos, né, a óleo, ele vai ser côncavo em relação à água, como mostra essa segunda figura do slide, né? A principal importância de se conhecer a pressão capilar das rochas é a criação das curvas de drenagem e de imbibição para cada rocha que vai compor esse reservatório que será estudado, né? E eu trouxe esse exemplo que está no livro, que a professora passou. E aqui tem os dados dessas análises plotados como curvas de pressão capilar, né? E dá para saber o tipo do reservatório pelas curvas. Então, na curva 1, ela é típico de um reservatório poroso e permeável, que é de boa qualidade, né? E uma vez excedida a pressão da entrada ou do deslocamento, a invasão do fluido vai aumentar rapidamente para
um pequeno aumento de pressão até que a saturação irredutível de água ela seja atingida. E nesse ponto, nenhuma água vai poder ser expelida independentemente da pressão, né? Já na curva 2, dá para ver que é uma qualidade inferior, com uma pressão de deslocamento maior e com maior teor de água irredutível, né? E na curva 3, dá para ver que é de uma qualidade muito ruim, com uma areia mal selecionada, com matriz abundante e, portanto, né, uma ampla gama de tamanhos de poros. E essa pressão, deslocamento e a saturação de água vão ser irredutíveis, né? Portanto, elas vão ser altas e a saturação dessa água vai diminuir quase uniformemente com o aumento da pressão. Então, como eu falei no início, a pressão capilar ela vai ter uma grande importância na caracterização de um reservatório e, claro, vai existir diversas relações com a pressão capilar, né? Que eu não vou me prolongar muito aqui para não confundir. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a relação entre porosidade, permeabilidade e textura das rochas reservatório. A porosidade, a distribuição e a conectividade dos poros têm grande influência nas propriedades de movimentação dos fluidos em meios porosos. São nesses espaços vazios das rochas que estão armazenados diversos recursos naturais. Conforme dito antes, os poros são espaços sem mineralização no interior da rocha. Esses espaços podem estar preenchidos por óleo, gás ou água. Já a permeabilidade é a propriedade física da rocha que permite o deslocamento de fluidos por poros conectados, sem que se desloque minerais ou fragmentos rochosos que irá alterar a estrutura dessa rocha. Os fatores que alteram a porosidade são divididos em origem primária e secundária. Os primeiros ocorrem quando a rocha está em seu processo de formação. Dentre eles, nós temos o empacotamento dos grãos, a seleção e a definição do seu formato. O processo de empacotamento se refere ao modo como os grãos foram dispostos na rocha, afetando a maneira de como os poros são conectados ou preenchidos. A seleção granulométrica se refere ao tamanho dos grãos na rocha, onde uma amostra com maior seleção dos grãos possui maior porosidade, visto que uma amostra bem selecionada não possui grãos menores que preencham os possíveis poros. A forma dos grãos determina quanto um grão se parece com uma esfera e o quanto suas extremidades são arredondadas. Há um aumento da porosidade se os grãos forem mais esféricos e menos arredondados, já que a angulação dos grãos formará espaços que não serão preenchidos por outros grãos caso a amostra seja bem selecionada. Já de maneira secundária, há processos intempéricos que modificam a porosidade das rochas, como a cimentação, a compactação e a fraturação. A cimentação ocorre quando há dissolução, precipitação ou cristalização de minerais, formando um cimento. Esses processos podem ocupar os poros ou mesmo formar poros novos, alterando a porosidade da rocha de forma negativa ou positiva. Já os processos de compactação ocorrem quando a rocha é submetida a pressões, devido principalmente ao soterramento, sendo que quanto mais profundo, menor é a porosidade. A fraturação são consideradas quebras mecânicas nas rochas. Essas fraturas podem surgir de forças naturais ou artificiais. São importantes pois elas criam canais de conexão entre os poros, aumentando a porosidade efetiva da rocha. Há uma correlação entre permeabilidade e porosidade de uma rocha. Se a rocha não possui porosidade, não há permeabilidade. Contudo, se uma rocha for porosa, mas seus poros não forem conectados, também não haverá permeabilidade. Os princípios mecânicos do fluido são os que mais influenciam na permeabilidade. A turbulência, por exemplo, irá afetar a permeabilidade, pois há a presença de um fluxo caótico contra um fluxo laminar em relação ao meio e à pressão, o que impede que partículas cheguem de forma uniforme e coesa do outro lado. A capilaridade demonstra que, mesmo sob uma força, o fluido pode ir na direção contrária. E também tem a tensão superficial, que irá afetar a permeabilidade, já que um fluido, ao entrar em contato com o meio, os minerais sofrem alterações e esse desbalanço de força fará com que haja um comportamento elástico e coeso.
Devido a esses fatores, rochas com altas porosidades podem não ter altas permeabilidades. Contudo, rochas pouco porosas terão baixa permeabilidade devido à falta de espaço por onde o fluido possa percorrer. Bom, para analisar essa relação entre a porosidade, permeabilidade e processo deposicional, foram realizados estudos para estabelecer uma maneira de como o processo do sistema deposicional e o ambiente de um sedimento poderiam afetar as características de um reservatório. Com isso, foi observado que o tamanho do grão e a sua classificação não estão relacionados somente com o ambiente deposicional final, mas sim também com as características das rochas de que foram derivadas. A porosidade e a permeabilidade são rapidamente reduzidas por causa do empacotamento e a compactação no início do soterramento. A orientação pode ser mais importante para a porosidade e a permeabilidade do que o empacotamento. A direção dos grãos podem ser pouco importante para a porosidade, mas é bastante importante para a permeabilidade. A estratificação desses sedimentos é causada por grãos como mica, conchas e fragmentos de planta, assim como também por lâminas de argila. Devido a essa estratificação, a permeabilidade vertical é geralmente consideravelmente mais baixa do que a permeabilidade horizontal. A proporção da permeabilidade vertical para horizontal em um reservatório é importante por causa do seu efeito König à medida que o petróleo e o gás são produzidos. A orientação do grão pode ser medida por vários métodos. Estudos da horizontalidade das areias mostram que nas camadas os grãos são alongados paralelamente à direção da corrente. As areias de estratificação cruzadas são um pouco mais complexas. Os grãos eles ficam alinhados paralelamente devido ao rolamento gravitacional. Nessa primeira figura, podemos observar que a permeabilidade será maior, paralela à orientação do grão, uma vez que esta orientação é o alinhamento do tecido com menor resistência ao movimento do fluido. É preciso considerar não apenas as pequenas variações de permeabilidade causadas pelo alinhamento de grãos, mas também as variações maiores causadas por estruturas sedimentares. Diferenças de tamanhos de grão causam variações de permeabilidade muito maiores do que aquelas causadas por orientação dos grãos. Já nessa segunda figura, há um forte controle sedimentológico sobre a variação vertical e lateral de porosidade e permeabilidade dentro de reservatórios de petróleo, em uma hierarquia de escala, desde variações dentro de estruturas sedimentares, dentro de corpos de areia e variação dentro de formações, devido à tendência do corpo de areia. Os efeitos da diagênese em reservatórios de arenito incluem a destruição da porosidade por compactação e cimentação e a diminuição da porosidade por solução. Os efeitos da diagênese em reservatórios de arenito incluem a destruição da porosidade por compactação e cimentação e a diminuição da porosidade por solução. Existem estudos de areias recentes que mostram que possuem porosidades na ordem de 40% a 50% de permeabilidade, nas dezenas de dársas. Porém, a maioria dos reservatórios de arenito tem porosidades na faixa de 10% a 20% e permeabilidades mensuráveis em milidársas. Embora ocorram flutuações, a porosidade e permeabilidade dos reservatórios diminuem com a profundidade. Essa relação não tem importância para o geólogo de produção ou engenheiro de reservatórios, preocupado com o desenvolvimento de um campo, mas é importante para o explorador, que deve decidir a maior profundidade em que os reservatórios comercialmente viáveis podem ocorrer. A porosidade de um arenito em determinada profundidade pode ser determinada se o gradiente de porosidade e a porosidade primária forem conhecidos, assim como diz o estudo de Sellen em 1978. Essa fórmula, que apresenta φD igual a φP menos GD, onde φD é igual à porosidade a uma determinada profundidade e φP é a porosidade primária na superfície, sendo o G o gradiente de porosidade em porcentagem de φ por quilômetro e D o gradiente de profundidade de enterro, as principais variáveis que influenciam os gradientes de porosidade são a mineralogia e a textura dos sedimentos e os regimes geotérmicos e de pressão. Aqui estão os sujeitos. Como podemos ver nessa figura, quanto mais mineralogicamente madura for uma areia, melhor será sua capacidade de reter sua porosidade.
tomando os dois casos extremos, as areias vulcanoclásticas quimicamente instáveis tendem a perder a porosidade mais rapidamente, e as areias de quartzo puro são mais estáveis, tendendo a ter os gradientes mais baixos. A textura também afeta o gradiente. Areias mal selecionadas e com matriz de argila abundante compactam mais e perdem a sua porosidade mais rapidamente do que as areias limpas e bem selecionadas. Um efeito semelhante é observado na areia micácea, como por exemplo no período Jurássico do Mar do Norte. Gradientes geotérmicos também afetam o gradiente de porosidade da areia, conforme mostrado na figura. Como a taxa de uma reação química aumenta com a temperatura, quanto maior o gradiente geotérmico, mais rápida a taxa de perda de porosidade será. O gradiente de pressão também afeta a porosidade. A pressão anormal preserva a porosidade, presumivelmente diminuindo o efeito da compactação. Em escala regional, a porosidade dos adrenitos é amplamente controlada pelos fatores discutidos anteriormente: mineralogia, textura, geotérmica e gradiente de pressão. Dentro de um reservatório, a porosidade e a permeabilidade variam erraticamente com mudanças texturais primárias e diagênicas secundárias. Mudanças diagênicas em um reservatório de arenito incluem a cimentação e a solução. Uma pequena quantidade de cimentação é benéfica para um reservatório de arenito, porque evita que a areia seja produzida com óleo. A presença de areia no óleo prejudica não só o próprio reservatório, mas também o sistema de produção. Muitos minerais podem crescer nos poros de um arenito, mas apenas 3 são de grande importância, como o quartzo, a calcita e as argilas altigênicas. O quartzo é um cimento comum, geralmente cresce com um supercrescimento opticamente contínuo em grãos de quartzo detríticos. A solubilidade da sílica aumenta com pH, de modo que os cimentos de sílica ocorrem onde os fluidos ácidos se moveram através dos poros. O carbonato de cálcio é outro cimento comum. Os grãos frequentemente parecem flutuar nos cristais. A observação detalhada geralmente mostra que os contornos do grão estão corroídos, sugerindo que alguma substituição ocorreu. A solubilidade da calcita é o inverso da solubilidade da sílica, ou seja, ela diminui com pH. Assim, a cimentação da calcita é o resultado de fluidos alcalinos que se movem através dos poros. Os cimentos de quartzo e carbonato são encontrados em profundidades rasas, sendo sua distribuição dependente da história dos fluidos dos poros, que migraram através da rocha. Com o aumento da profundidade, os cimentos carbonáticos são substituídos por quartzo à medida que a zona de metagênese se aproxima. Nas profundezas onde o petróleo é encontrado, cimentos de quartzo e carbonato comumente ocorrem em areias adjacentes a folheiros. É possível que resultem da precipitação de minerais à medida que a água conata é expelida dos folheiros adjacentes. Alternativamente, eles podem ser o resíduo deixado para trás, onde uma frente diagênica de água conata ácida se moveu, através de uma areia cimentada. A argila pode estar presente em um arenito como matriz detrítica ou como um cimento altigênico. Como as argilas recristalizam e se alteram durante o enterro, essa distinção nem sempre é fácil de fazer. A presença de argila num reservatório obviamente destrói a sua porosidade e permeabilidade. A mineralogia das argilas é muito complexa, mas basicamente existem 3 tipos a serem considerados. Existem as argilas cauliníticas, ilíticas e montimolilonitas, e tem diferentes efeitos em reservatórios e diferentes fontes de formação. Os reservatórios de petróleo de arenito podem ter passado por uma história diagênica bem complexa. Conforme descrito anteriormente, antes da colocação do petróleo, a porosidade e a permeabilidade são muitas vezes maiores em reservatórios de hidrocarbonetos do que nas zonas de águas subjacentes. Conforme discutido na sessão anterior, essa discrepância pode ser devida a uma epidiagênese, onde o reservatório se encontra abaixo de uma inconformidade, e em tais casos, as mudanças nas porosidades e permeabilidade podem estar acima ou abaixo do contato do óleo com a água. Como já observado, no entanto, a presença de hidrocarbonetos inibe a cimentação, impedindo que a água conata continue a se mover pela armadilha, e assim o fluxo pode continuar da zona de água subjacente
Portanto, a porosidade e a permeabilidade são reduzidas pela cimentação, depois que o óleo ou gás migram para a armadilha. Em casos extremos, a cimentação pós-migração pode ser tão difundida a ponto de atuar como um selo de assento, dando origem a paleotrapas congeladas. Devido à cimentação pós-migração, é importante cortar os núcleos abaixo do contato de óleo e água em um campo. Se for previsto um mecanismo de produção acionado por água, a permeabilidade do aquífero deve ser conhecida. A situação pode ainda ser mais complicada pela emigração parcial do petróleo de uma armadilha, e isso pode ocorrer através de vazamento na crista, que é um caso em que o contato do paleopetróleo com a água é paralelo ao atual. As rochas carbonáticas incluem os calcários, compostos em grande parte por calcita, e os dolomitos, compostos em grande parte pelo mineral dolomito, que tem o mesmo nome. Como reservatórios, os carbonatos são tão importantes quanto os arenitos, mas seu desenvolvimento e a produção apresentam aos geólogos e engenheiros um conjunto diferente de problemas, porque a sílica ela é quimicamente mais estável que a calcita. Assim, os efeitos da diagênese são mais marcantes em calcários do que em arenitos. Com reservatórios de arenito, o principal problema é estabelecer as variações sedimentares originais, calculando o ambiente deposicional e a paleogeografia e usando-os para prever a variação do reservatório à medida que o campo é perfurado. Os efeitos da diagênese são geralmente subordinados a variações da porosidade primária, o que raramente ocorre em reservatórios carbonáticos. Quando depositados pela primeira vez, os sedimentos de carbonato são altamente porosos e permeáveis e são inerentemente instáveis no ambiente subterrâneo. Sendo assim, os minerais de carbonato são dissolvidos e reprecipitados para a forma de calcários, cuja porosidade e a distribuição da permeabilidade são em grande parte de origem secundária e muitas vezes não estão relacionadas à porosidade primária. Assim, em reservatórios carbonáticos, a análise das faces, como a gente viu na imagem anterior, pode ajudar apenas no desenvolvimento da produção nos raros casos em que a sobreimpressão diagênica é mínima. Os recifes eles são os únicos entre os sedimentos que se formam como rochas e não pela litificação dos sedimentos não consolidados. Recifes modernos são relatados com porosidades de 60% até 80%. E como os recifes são formados já litificados, eles não sofrem a compactação como a maioria dos sedimentos. E a porosidade ela pode ser assim preservada. No entanto, é provável que a porosidade seja preservada apenas quando esse recife é mantido em um ambiente fluido estático, ou seja, quando ele é rapidamente enterrado por lamas impermeáveis, onde esse fluxo constante de água alcalina ela passa pelo recife e a porosidade pode ser gradualmente perdida pela formação de um mosaico de cimento. Onde essa água ácida ela flui através desse recife e o recife ele vai se lixiviando e a sua porosidade ele é aumentada. Antes de um recife ser finalmente enterrado, o nível do mar pode ter flutuado várias vezes. Assim, várias fases diagênicas de cimentação e solução podem ter sido sobrepostas no tecido primário e na porosidade do recife. O segundo grupo principal de reservatórios carbonáticos inclui as dolomitas. A dolomita ela pode se formar a partir da calcita, que é a dolomitização, ou vice-versa, como a gente pode ver nessa reação. A direção na qual essa reação se move é uma função não apenas da razão de magnésio e cálcio, mas também da salinidade. A gente pode ver nesse gráfico de proporção de magnésio e cálcio plotado contra a salinidade, mostrando campos de estabilidade de aragonita, calcita e dolomita. A gente pode observar que como a dolomitização pode ser causada por uma queda na salinidade, mesmo para baixas taxas de magnésio e cálcio. É feita uma distinção entre dolomitas primárias e secundárias, onde as primárias elas são geralmente acamadas e muitas vezes formam unidades lateralmente contínuas, que caracteristicamente ocorrem em sequências carbonáticas como o pântano salgado, passando por lamas lagunares de sedimentos fecais e para cima em evaporitos supramarés. Essas dolomitas são geralmente criptocristalinas, muitas vezes com textura calcária, e elas podem ser, portanto, porosas devido ao seu diâmetro de poro estreito, mas carecem de permeabilidade. Já as dolomitas secundárias, como estratificação cruzada, frequentemente ocorrem em lentes irregulares em zonas frequentemente subjacentes às discordâncias ou formando envelopes em torno das falhas de fraturas. Esses dolomitas secundários são comumente cristalinos e às vezes possuem uma textura sacroidal friável, como a gente pode ver nessa primeira imagem, que é uma seção delgada de um reservatório secundário de dolomita, que mostra um tecido grosseiramente cristalino. A porosidade é do tipo intercristalino,
cristalino, secundário pode exceder 30%. Ao contrário das dolomitas primárias, as dolomitas secundárias são permeáveis. Quando a calcita é substituída pela dolomita, o volume a granel é reduzido em cerca de 13% e, portanto, a porosidade aumenta correspondentemente. Dolomitas secundárias abaixo das discordâncias às vezes sofrem um fraturamento e às vezes isso é tão extenso que elas colapsam em brechas, como a gente pode ver nessa segunda imagem, que a brecha está colapsada do reservatório de dolomita e por baixo da discordância do cimério. E para finalizar, cerca de 90% dos poços de petróleo e gás do mundo ocorrem em reservatórios de arenito ou carbonato. Os 10% restantes ocorrem no que a gente pode chamar de reservatórios atípicos, que variam de vários tipos de embasamento a folheiros fraturados. Conforme foi discutido, teoricamente qualquer rocha pode ser um reservatório de petróleo, se for porosa e permeável. Reservatórios atípicos podem se formar por dois processos, intemperismo ou fraturamento. O papel do intemperismo na formação da porosidade da solução em arenitos de carbonatos já foi observado. O desgaste de certas outras rochas tem um efeito semelhante. Os minerais resistentes a taxas diferentes dessas rochas cristalinas podem formar um verniz poroso à medida que os minerais instáveis se desgastam, deixando o resíduo poroso granular de grãos minerais estáveis. Então, as fraturas elas podem transformar qualquer rocha frágil em um reservatório. Rochas porosas mais impermeáveis podem se tornar permeáveis por fraturamento, como por exemplo em giz e xisto. Mesmo rochas totalmente não porosas podem se tornar reservatórios por fraturamento. Essas fraturas elas podem ser identificadas a partir de registros do cabo de aço, de inspeção visual dos núcleos e de testes de produção. Parâmetros de grande importância incluem a intensidade da fratura, que controla a porosidade e a permeabilidade, e a orientação dessa fratura, que afeta a isotropia do reservatório. E essa intensidade da fratura ela pode ser expressa pelo índice de intensidade da fratura Φ, que é o Φθ menos Φt, que é a porosidade total, e menos o Φm, que é a porosidade não devido às fraturas, dividido por 1 menos essa porosidade devido a fraturas. E mais recentemente foi mostrado que a probabilidade de um poço interceptar uma fratura pode ser expressa como PT, que é a probabilidade da fratura ser interceptada, que é igual ao diâmetro do poço, D, dividido pelo espaçamento médio de fratura. E como as fraturas são comumente verticais, os reservatórios fraturados são particularmente passíveis de produção por meio de poços horizontais desviados. A sísmica é utilizada para localizar as falhas e zonas fraturadas acusticamente lentas adjacentes, ambas as quais podem ser penetradas pelos poços horizontais. Esses reservatórios fraturados apresentam problemas particulares de produção, sendo o principal perigo do óleo nas fraturas possa ser rapidamente produzido, substituído por água, impedindo assim a recuperação do restante dos poros. E com isso, devido aos avanços na tecnologia, por exemplo, a perfuração horizontal e a estimulação da fratura em vários estágios e excelentes resultados de produção, esses folheiros eles são agora vistos como os principais reservatórios de petróleo e gás no mundo.